Salve galera! Estamos de volta com as aventuras de Junho, um talentoso artista marcial considerado uma ameaça neste mundo. Ele é derrotado por um ataque suicida em batalha e renasce como o primogênito de um lorde local. Tendo um novo começo, uma família calorosa e uma irmã mais nova para proteger, ele decide se tornar uma pessoa melhor em sua nova vida. Se ainda não assistiu às partes anteriores, clique no card acima ou consulte a playlist na descrição do vídeo. Bora para o vídeo. Junho questiona se é por essa razão que ele o vê descontente. Hong admite que sim. Levantando, Junho decide mostrar que é diferente do que ele vê. Hong duvida das habilidades de Junho e diz que a cabeça de Junho pode voar antes dos guardas voltarem. Junho libera energia, surpreendendo Hongan. O que pode ser? Com uma demonstração inesperada de força, Junho surpreendeu Hong, que recuou momentaneamente. A superioridade de Junho parecia clara, reforçando a ideia de que julgamentos baseados em rumores não eram confiáveis. Hong, incrédulo, ficou imóvel enquanto Junho avançava rapidamente, deixando claro que poderia poupar ou tirar vidas conforme sua vontade. Hong reconhece as habilidades de Junho e acaba desmaiando, sendo aparado antes de cair. Embora seja um pouco arrogante, Junho não escondeu a importância de Hongan para seus objetivos. Wei, Hong, você é meu agora. Jovem mestre. Junho pede para Kyun não entender errado, suspeitando de Junho. Kyun decide dormir em outro lugar. Kyun, não. Na manhã seguinte, Hong despertou, confuso, e levantou-se rapidamente. Ele encarava Junho confuso, e se pergunta se é ele. Quem? Eu? O sucessor da Mankyunjang. Não é isso que quis dizer. Hong volta a admitir que o reconhece suas habilidades e pede desculpa por ter o subestimado. Junho, em tom sereno, demonstrou indiferença em relação ao mal-entendido, reforçando que a determinação de Hong havia tornado as coisas mais interessantes. Sua mão é desconfortável. Desculpe. Junho justifica que como ele é uma das suas pessoas, a mão dele automaticamente foi para ele. Eu ainda não disse que irei com você. É uma questão de tempo. Curioso. Hong quis saber sobre o guarda-costas. Junho responde que ele estava treinando. Inspirado pelo que havia presenciado, o ver lutando deixou motivado. Intrigado, Hong percebe que Junho e Kyun têm uma boa relação. Junho explica que é por serem amigos, deixando Hong ainda mais intrigado. Junho continua dizendo que a parede de status ou idade não é nem um pouco importante na amizade, deixando Hong impressionado com a honestidade dele. Junho esclarece que nunca escondeu isso dele e percebe que Hong sorriu. Constrangido, afirma que Junho não viu nada. Implicando com ele, Junho percebe que ele não gosta de mostrar o seu rosto honesto. Hong fica irritado por Junho ter falado como se ele já faz parte do grupo. E Junho questiona o que pode fazer para Hong entrar no grupo. Para resolver a questão, Hong impôs uma condição. Se ele realmente é um homem, deve o derrotar. Junho questiona o que ele queria dizer com isso. Por que na porrada não dá? O cara não tem chance. Hong-san pede para Junho seguir. Junho aceitou o desafio sem hesitação, seguindo Hong para o local combinado. Bora lá, na base Nangun. Enquanto isso, o líder do grupo que perseguia Hong expressava sua frustração com os subordinados. A incapacidade deles de capturar Honga mesmo após o desmaio foi recebida com críticas severas. Após um momento, ele concluiu que o grupo ainda deveria estar por perto e garantiu que todos pagariam pela humilhação enfrentada. Ele pede para chamarem alguém. Como está o município de Danyang? Aquela pessoa, você quer dizer? Tio Nangun não vou. Nós mostraremos para aqueles bastardos o verdadeiro significado do mestre da família real Nangun. Cena muda para Junho e seu grupo. Junho ficou surpreso ao perceber que Hong os havia levado até uma pousada. O garçom se aproximou e perguntou o que gostariam de pedir. Hong, sem hesitar, respondeu, álcool, o mais forte que tiver. O garçom anotou rapidamente o pedido e se afastou. Junho percebeu que Hong estava buscando uma competição. Hong tenta intimidar Junho, oferecendo-lhe a opção de desistir. Junho, no entanto, recusou sem hesitar. Kyun, preocupado, observou a situação, alertando que Junho não tinha experiência com álcool. Junho, tranquilo, respondeu que não precisava se preocupar, afirmando que conseguiria lidar bem, mesmo sendo a primeira vez. Kyun, ainda mais preocupado com os efeitos do álcool, explicou que sua real preocupação era o fato de Junho nunca ter bebido antes, e ninguém sabia como ele reagiria. Junho, ignorando as preocupações, pergunta a Hong se, caso vencesse, ele o seguiria sem fazer mais perguntas. Se você poder ganhar, irá se arrepender disso. Muda a cena para o cara que levou o soco, explicando a situação para o tio. O tio, percebendo que estava em jogo, decidiu ajudar, apesar de não haver laços sanguíneos. Ele explicou que, como compartilhavam o mesmo sobrenome, iria apoiá-lo. O homem, grato, agradeceu sinceramente. O tio então fez um pedido. Depois de ajudá-lo, deve levá-lo à família principal. Surpreso, o cara respondeu que não tinha autoridade para fazer isso. O tio, insistindo,
Pergunta se o veterano da família principal não é o seu avô. O homem ficou sem palavras. Intrigado, o tio pergunta se ele não pode fazer nada, sem outras opções. O cara aceita o pedido. Embora um pouco hesitante, o tio, animado, promete resolver o problema dele e pergunta se ele disse que é o sucessor da Mankyunjang. O cara confirma, deduzindo que Junho poderia ser habilidoso, já que havia derrotado o líder do grupo Céu Celestial. O tio, sorrindo, achou um pouco rude a comparação entre a força de dele e do líder do Céu Celestial. Não foi isso que quis dizer, explicando-se. As artes marciais do tio são incríveis. Todos da família principal conhecem o nome dos 9 espíritos divisores. Ele continuou, mencionado que o tiozão é o grande da família principal. Até o ex-líder do Céu Celestial não se compara a você. O tio riu da situação, dizendo que já sabia de tudo isso e que não precisava mais ser elogiado. Ele então afirma que o líder do Céu Celestial era apenas um novato que foi treinado abaixo de dele. Com um sorriso de confiança, fala para não se preocupar com o sucessor da Mankyunjang. Promete que vai matá-lo. Você vai matar ele? O tio fala que está fazendo por ele. O cara inseguro pergunta se isso não afetará a família. Sobrinho, eu nunca disse que a família Nangun seria vilã. Confuso, o cara pergunta o que ele queria dizer com isso. O tio explica que nesta região, há um grupo de assassinos de aluguel chamado Uksou Bang. Eles são poderosos. O cara fica impressionado com a astúcia do tio. Animado, ele fala que podem acusar Uksou Bang e deixar que os estrangeiros lutem entre si. O tio pergunta o que ele queria dizer com acusar falsamente. Ah, certo. Os subordinados chamam pela atenção deles, e o líder perguntou o que estava acontecendo. Os subordinados relataram que haviam encontrado o alvo. Ansioso, o cara sugere fazerem agora. O tio, ponderando, responde que não é uma boa hora para os assassinos de aluguel estarem ativos. Como ainda está cedo, devem esperar até mais tarde, por volta das 23 horas. Eles são da Uksou Bang. Não podemos esquecer disso. Enfatiza. Cena muda para a pousada, completamente bêbado. Hong aconselhou Junho a desistir, mas Junho, com um sorriso, afirmou que não faria isso e sugere que ele faça o mesmo. Hong, achando aquilo tudo fútil, pediu mais álcool. Junho, já quase desmaiado, capota na mesa, enquanto Kion, preocupado, se aproximou dele. Hong comemorou sua vitória, mas logo caiu também, adormecendo rapidamente. Kyun, falando sozinho, diz que é por isso que ele não deveria se entregar tão facilmente. Ele pede 2 quartos, e com cuidado, levou Junho para descansar, tão pesado. Mais tarde, Kyun meditava, refletindo sobre o longo caminho que ainda tinha pela frente. Determinado a proteger Junho, concluiu que deveria fazer mais para garantir sua segurança. Percebendo que Junho não estava bem coberto, rapidamente ajusta as cobertas, evitando que ele pegasse um resfriado. Enquanto observava Junho, faz uma promessa a si mesmo: dedicar-se ainda mais para se tornar uma guarda sem falhas. De repente, algo o alerta. Ao pegar sua espada, sentiu um instinto assassino. Nos pensamentos calcula que são 5 pessoas e se questionou se pertenciam à casa de Nangun. Com a aproximação deles, Kyun se dirigiu à janela e, com agilidade, atacou um dos assassinos, surpreendendo. Mas logo apareceram mais 5, e o homem que quase fora abatido agradeceu o tio pela ajuda. Completamente bloqueado, Kyun percebeu que cometeu um erro. Eram na verdade 6 assassinos. Notou que um deles parecia ser um mestre, o que indicava que a situação poderia ficar mais complicada. Encarando Junho, Kyun diz que é por isso que ele não podia beber tanto. Essas são as suas últimas palavras. Pergunta tiozão. Kyun, sem hesitar, diz que não gostaria que estas fossem as suas últimas palavras. Ao menos, diga seu nome. O homem respondeu que não havia necessidade de responder a essa pergunta, e ataca Kyun com força. Kyun, recebendo o golpe, percebeu que a força do ataque era considerável. Te peguei. O tiozão, vendo a resistência de Kyun, admitiu que ele era mais forte do que imaginava. Após a intensa troca de golpes, o tiozão observou a resistência de Kyun, e se pergunta quanto tempo ele vai durar. Após sofrer golpes do tiozão, Kyun acaba recuando. Tiozão fica admirado com a determinação de Kyun e diz que ele já deveria entrado em colapso. Kyun, firme, diz que não vou deixar tocar em um único fio de cabelo do jovem mestre. O tiozão, reconhecendo os poderes de Kyun, revelou que, apesar de sua habilidade, isso não seria o suficiente para salvar ele. Com uma expressão de determinação, Kyun se levanta e diz que não é alguém fácil de vencer. Ainda nem sequer cansou. Chamando por seu tio, o cara tentou fazer uma pergunta. Ouvir isso fez Kyun perceber que eles não eram da Uksou Bang. Eles eram da casa de Nangun. Furioso, o tiozão ataca Kyun. Jovem mestre. Angustiado,
Kyun sentia-se indigno de ser chamado de guarda-costas. O peso da responsabilidade era evidente, e a culpa por não proteger Junho da forma esperada o consumia. Enquanto isso, Junho, ainda recuperando a sobriedade, seu bastardo. O que é agora? Tetio observava o estado crítico de Kyun. Apesar de ele insistir que estava bem, era evidente que os ferimentos eram graves. Junho pergunta quem foi. Nangun, tanto faz, são vocês não são, nós não somos da família Nangun. Junho não foi convencido. Zombando da tentativa de disfarce, questionou se eles realmente acreditavam que alguém não notaria a conexão óbvia. Junho nota algo e percebe que é o velho vindo com tudo. Esse é o divisor dos espíritos. É a melhor arte de Nangun, afirma o velho. Desviando, Junho conclui que eles realmente são da família Nangun. Ponto invencível Nangun. Divisor dos 9 espíritos é invencível. Divisor dos 9 espíritos. Parece divertido. É assim que você faz. Como? Terminado de espancar o tiozão, Junho deduz que a técnica é simples. Só controlar a força é mais difícil. Tentando fugir. Apesar de ser a vez de vocês, nós não estamos. Divisor de 9 espíritos. Tudo o que resta são vocês. Mais tarde, Junho dirigiu um aviso aos subordinados derrotados, deixando claro que qualquer movimento seria punido com a mesma técnica que tanto temiam. Enquanto isso, Kyun mergulhava em pensamentos. A diferença de força entre ele e Junho, mesmo em um estado debilitado, eu sou mais fraco que o jovem mestre com ressaca. Que dureza! Kyun decidiu que precisava trabalhar mais duro. Ele murmurava para si mesmo. Junho notou e pergunta o que ele murmura. Kyun revela sua intenção de fortalecer-se e proteger Junho de maneira adequada. Junho reconheceu a determinação de Kyun, mas apontou que o caminho seria longo e árduo. A resposta não abalou Kyun, que reafirmou sua vontade, mesmo que precisasse se tornar o mais forte do mundo. Demonstrando sua habilidade, Junho utilizou energia para curar os ferimentos de Kyun, surpreendendo. Tudo feito. Como? Ele explica que todos possuem energia do céu e da terra, e que manipulou a última para amplificar propriedades regenerativas. Embora Kyun não compreendesse completamente, Junho revela que ele não precisa entender, e diz que vai prometer. Confuso, Kyun pergunta prometer o que, envergonhado. Junho admite que isso aconteceu porque ele não o escutou. Promete que vai parar de beber, e se desculpa, deixando Kyun sem reação, se sentindo culpado. Junho diz que a culpa dele e agradece a Kyun, e expressa sua felicidade por ele ter o protegido, deixando Kyun emocionado. Jovem mestre. Mais tarde, Junho e Kyun explicam a situação para Hong. Ele, surpreso, revelou que havia dormido até aquele momento e, constrangido, afirmou que não beberia mais. Junho concorda com a decisão e sugere que, se Hong queria agradecer a alguém, esse alguém deveria ser Kyun, que os protegeu enquanto estavam inconscientes. Hong dirigiu um agradecimento sincero a Kyun, que, modesto, respondeu que não tinha feito nada de extraordinário. Porém, Hong discordou, afirmando que salvar vidas é algo incrivelmente valioso e que sentia-se em dívida por isso. Mesmo sem jeito, Kyun parecia ter algo mais a dizer. Junho pergunta o que deveriam fazer com os atacantes capturados. Hong sugeriu que fossem mortos, argumentando que, como o ataque partiu deles, não havia motivo para demonstrar misericórdia. Apontando sua lança para um dos prisioneiros, reforçou que poupar esses homens poderia trazer consequências no futuro. Junho, no entanto, discordou, relembrando a Hong que eles não guardavam rancor e que sua posição como sucessor da Mankyunjang exigia outra abordagem. Hong diz que Junho foi atrevido. Talvez, Kyun disse inimigo da Fornangun. Eles são da Mankyunjang. A dignidade de uma família respeitável não havia escolha a não a ser aceitar. Junho conclui que não devem deixá-los simplesmente irem. E deve acabar com isso de uma vez por todas. E eles também devem pagar por colocar Kyun em perigo. Deus, o que eu fiz da minha vida? Junho decide. Isso vai ser bom. No dia seguinte, Junho anda na sua carruagem. Jovem mestre. Isso. Que? Não gostou. Isso será mais rápido do que um cavalo. Mas eles ainda são humanos. Você deve agir como humano, para ser tratado como humano. Seus bastardos como ousam. É assim que você me vê. Oh, um cavalo falando como humano, tio. Junho fala para não se preocuparem com isso, é só eles subirem e seguirem em frente dentro da carruagem. Junho menciona que Kyun já sacrificou seu corpo, então vai tomar a responsabilidade de cuidar da viagem. Seu bastardo eu vou. Junho sugere que o tiozão pare de falar a língua humana se quer chegar inteiro em casa. Junho pede para subirem e deduz que os cavalos saibam o caminho para a casa Nangun, então não vai ser necessário guiá-los. Hong, por sua vez, trouxe outro ponto à tona. Ele lembrou a Junho que a competição entre eles ainda não estava decidida. Com uma vitória para cada lado, ainda faltava um desempate. E Junho questiona o que podem fazer.
Hong sugere competir pela última vitória se ele vencer essa. Vai o seguir sem perguntas desnecessárias. E Junho questiona o que será. Hong revela que ainda não pensou em nada. Junho sugere deixar nas mãos dos seus. Hong diz que o trabalho é feito pelo povo, mas os seus fazem as decisões. E questiona se tem uma competição para isso. Junho revela que é pedra, papel e tesoura. Hong acha estranho, mas concorda. Pedra, papel, tesoura, eu venci. Na casa Nangun, o grandão estava tomado pela fúria ao ouvir o nome Men Keunjang. A tensão no ambiente era palpável, e os servos, temendo pela própria vida, tentaram acalmá-lo. Um deles pediu que o grandão tivesse cuidado com suas ações, mas isso resultou em sua execução imediata. As garotas que presenciaram o ocorrido entraram em pânico, mas tiveram o mesmo destino cruel. Depois de realizar os atos impensados, o grandão murmurou para si que estava tão barulhento que nem percebeu que os havia matado. Ele então chamou o único sobrevivente entre os servos e perguntou seu nome. O homem, assustado, revelou ser Nangun Su. O grandão se recordou dele e mencionou sua filha, que já estava prestes a completar 16 anos. Su, desesperado, declarou que preferia a morte a entregar sua filha e implorou por sua execução. O grandão, no entanto, descartou a ideia, dizendo que Su era leal e por isso, não precisava morrer. Em vez disso, sugeriu que sua filha também prestasse assistência à casa Nangun, algo que Su recusou veementemente, pedindo mais uma vez por sua morte. Sem paciência, o grandão ordenou que 2 homens retirassem Su do local à força. Sentindo-se mais calmo, o grandão perguntou sobre a situação que estava sendo discutida antes. Um servo mencionou o grupo Nangun Céu Celestial. O grandão menosprezou o grupo, chamando-os de insignificantes e desprezíveis. Ao saber que eles haviam criado problemas com Men Keunjang e estavam agora a caminho da casa Nangun, o grandão ficou irritado. Ele indagou ao servo se o boato era que eles estavam indo buscar compensação. Diante do silêncio do servo, concluiu que a informação era verdadeira. Desagradado, começou a considerar a possibilidade de descartar o grupo de uma vez por todas. O servo tenta argumentar e o grandão pergunta sobre a filha. O servo concorda com a ideia de jogá-los fora, que devem sofrer de uma maneira violenta. Eles se feriram por ter sido tirados e por causa disso eles fizeram um grande erro em ser ganancioso e querer fazer parte da família novamente. Gostando que ouviu, ele diz que o servo é mau. O grandão pergunta para sobreviver, ele está sugerindo criar uma falsa história. Pergunta se é a opinião do servo. Ele confirma. O grandão aprovou a ideia e confiou a tarefa ao servo, que jurou cuidar de tudo. Enquanto isso, Junho recebeu uma mensagem entregue por um rato. Após ler o conteúdo, percebeu que a família Nangun planejava minimizar o ocorrido e encobrir os erros como se nada tivesse acontecido. Junho se pergunta se toda as responsabilidades vai ser posta nesses caras. Abalado, o líder percebe o que a família quer fazer e Junho percebe que eles estão tentando ser astuto, mas se meteram com o cara errado. Junho manda para o rato contar seu van, para fazer o trabalho pessoalmente. Percebendo que já é uma guerra de inteligência, Junho revela que antes estaria assustado, mas agora vai ver no que dá. Na casa Nangun, o grandão recebeu uma mensagem que informava que Men Keunjang havia lidado pessoalmente com a situação. Além de silenciar os rumores criados pelos Nangun, novos boatos foram disseminados, desta vez favorecendo Junho. O grandão questionou se os erros cometidos eram resultado de uma má educação das gerações mais jovens. Reconhece que Junho era alguém astuto, capaz de usar os recursos ao seu dispor com grande eficiência. Ao lembrar que Junho tinha apenas 19 anos, o grandão ficou dividido entre admiração e preocupação. Admitiu que, com o passar do tempo, Junho poderia se tornar um adversário ainda mais perigoso. Confirmando que Junho estava a caminho da casa Nangun, o grandão decidiu que deveria eliminá-lo antes que fosse tarde demais. Alguém está me amaldiçoando pelas costas? No território Nangun, Junho e seu grupo chegam. Kyun comentou que havia ouvido rumores de que a família Nangun havia movido sua casa principal da montanha Wangchun para Efei, e especulou que deveria haver uma razão sólida para tal mudança. Junho confirmou, mas acrescentou que a razão poderia ser diferente do que Kyun estava pensando, o que despertou sua curiosidade. Junho então explicou que, no passado, a família Nangun tinha uma dívida de cerca de 10.000 moedas de ouro. Para quitar, entregaram a mansão vazia como forma de pagamento. Ele destacou que seu pai, de coração mole, aceitou o acordo, algo que Junho jamais teria feito. Hong observou que provavelmente havia mais história por trás disso. Junho afirmou que essa era uma das razões pelas quais ele evitava pedir ajuda ao pai. Ele acreditava que, lidando sozinho, as coisas seriam mais fáceis de resolver. Kyun pergunta se o Lorde não sabia da situação. Junho respondeu que não havia contado nada, mas que o pai provavelmente estava acompanhando os eventos de longe. Preocupado, Kyun questionou o que fariam caso algo saísse do controle. Junho o tranquilizou, dizendo que, dessa vez, lutaria com tudo que tinha, algo que não acontecia com frequência. Você tem certeza que estará tudo bem?
Ele pediu que confiassem nele e afirmou que, se houvesse uma luta, o adversário precisaria trazer todas as forças. Na casa Nangun, no encontro entre Junho e o Grandão aconteceu. O Grandão parecia intrigado com Junho e comentou, surpreso que não teria acreditado se não tivesse visto Junho usar o divisor dos 9 mundos como montaria. Junho observa a decoração da casa, predominantemente azul, e diz, se eu morasse aqui, ficaria louco. O Grandão questiona se Junho queria iniciar um duelo verbal. Junho, por sua vez, comentou que a decoração parecia uma cópia mal feita de um estilo encontrado na Cidade Proibida. O Grandão afirmou que as tentativas de Junho de provocá-lo haviam falhado. Ele concluiu que Junho era orgulhoso e perguntou se ele não era apenas uma criança impulsiva. Junho rebateu, dizendo que os rumores afirmavam que o Grandão era tolo e não agressivo, o que parecia ser verdade. O Grandão, no entanto, afirmou que não importava o que as pessoas pensassem dele. Mesmo sendo ignorado ou subestimado, ele poderia alcançar seus objetivos. Embora Junho notasse uma certa honestidade nas palavras, o Grandão prosseguiu. Um filhote de tigre ainda é um tigre. Não seria mais confortável deixar a hostilidade de lado e apenas conversar, dependendo de sua atitude? É certamente plausível. O que você quer? Ele insinuou que Junho estava ali por dinheiro. Junho respondeu que achava a proposta interessante. O Grandão elogiou o crescimento de Junho, dizendo que ele tinha o potencial de se tornar um jogador importante no mundo dos negócios, desde que não fosse morto antes. A provocação foi ignorada por Junho, que retrucou que esse tipo de questão era irrelevante. O Grandão, por sua vez, perguntou se Junho acreditava que Men Kyung-jang poderia protegê-lo em qualquer lugar. Junho responde com firmeza que confiava em si mesmo, o que o Grandão interpretou como arrogância. Junho acha que foi muito inútil ele ter vindo rapidamente nesse encontro, que ele veio para ele, rindo. O Grandão acha que é uma piada. Usando energia, Junho percebe que tem muita gente. Como ele está na casa Nangun, está sujeito às 10 leis mundiais trazidas abaixo do céu, diz o Grandão. Junho diz que isso é um lado do mundo. É diferente acima dos seus. Grandão questiona se ele acha que está na posição acima dos céus. Junho ignorou a provocação, pegou uma xícara de chá e está envenenada. Então, o Grandão, sorrindo, afirmou que desejava matá-lo naquele momento. Tomando chá, Junho se concentra e a energia do Grandão não o afeta. Nos pensamentos, Grandão se pergunta se ele não é um novato que pode ler energia. Ele realmente é tão ousado assim, pensa ele. Grandão diz que era apenas uma piada. Não havia razão para eles serem inimigos da Man Kyung-jang. Entenda bem, gordão. Observe apropriadamente. À frente de seus olhos não é a Man Kyung-jang. Eu sou Van Junho Vou, entendeu? O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se curtiu, deixe o seu like e comenta se quer a continuação da obra. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.